Olha quem tá aí! E eu tô aqui também, de novo, junto a João Vitor, em mais um híbrido podcast. Hoje a gente vai receber uma nutricionista que tem a língua super afiada, convidada da nossa querida Bold, vindo aqui hoje. Vamos trocar ideias sobre a linha de nutrição dela, sobre essa questão da forma como ela responde as dúvidas que as pessoas têm de nutrição e conhecer esse universo um pouquinho melhor. João, seja bem-vindo. Muito obrigado. Hoje eu vou ser mais um ouvinte aqui, um participante junto com vocês dois e vou vir com as minhas dúvidas também, tanto para Isa quanto para você. Receba a nossa convidada, então. Isa, seja bem-vinda, então. É um prazer ter você no nosso podcast. Agradecemos a Bold também por fazer esse intermédio. Esse link. E eu espero que você também goste de bater esse papo com a gente, você colocar um pouquinho mais, as pessoas poderem conhecer melhor como que começou, né, a sua carreira profissional, como que você fez essa... Então, elevator pitch, come on, chama. Yes. Faça o seu elevator pitch pra gente, para as pessoas entenderem você. Ou seja, se você entrasse com a gente no elevador, se você está no andar 1, a gente vai apertar o 20, tá? Eu, você e João, você tem que dizer quem você é, o que você faz. Ok. Primeiramente, muito obrigada por me convidar para estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. E meu nome é Isabela Lacerda, eu sou nutricionista, especializando em reeducação alimentar e coaching nutricional. E eu ajudo as pessoas a encontrar um equilíbrio na vida delas, sem precisar de dietas e de restrições e de qualquer coisa maluca. Só que eu ensino de um jeito muito sarcástico, com muito humor, que aí eles realmente entendem o que eu tô querendo dizer. Só para as pessoas conseguirem entender um pouco melhor, me dá aí uma das perguntas ou das respostas que você deu que mais viralizou, e só para a gente entender, ter um gostinho disso. Olha, eu realmente viralizei quando eu fiz o meu primeiro vídeo da Nutri Sarcástica, que foi muito, muito controverso na época, porque ninguém nunca tinha visto alguém da área da saúde ser grossa, assim, o jeito que eu fui. Só que uma das que mais fizeram sucesso foi de que se a pessoa podia comer batata doce, se ela não gostava, eu falava que não, você não precisa comer batata doce. E de low carb, de detox, de um monte de coisa. E aí foi indo, fui respondendo na sinceridade, na grosseria, basicamente. Adorei. Então fala um pouquinho agora pra gente entender sua linha de nutrição. Então, é como você acabou de dizer aí. E ontem a gente recebeu o Lancha Júnior, professor da USP, 35 anos como professor da USP já, e ele falou, eu acho um absurdo quando a pessoa fala, eu sou nutricionista low carb. Ele não gosta dessa forma de você se colocar dentro de uma bolha. Você é uma vertente da nutrição. Se você é nutricionista, você tem que entender qual é a melhor estratégia para a pessoa que está na frente de você. Você não pode colocar low carb goela abaixo. Qual é a sua linha de nutrição e como você vê isso? Eu concordo muito com o Lancha, aliás, sigo ele é um deus da nutrição. Ele é muito adoro ele. Nossa, é demais, gente finíssima. E ele tá certíssimo. Eu acho que quando um nutricionista coloca um tampão assim e fica só em uma coisa, se especialista apenas em uma coisa, então é só low carb que ele fala, ou é só cetogênica que ele fala, ou só um tipo de estratégia, você acaba confundindo as pessoas de que tem 1 milhão de estratégias, nutricionalmente falando, que podem te levar ao mesmo objetivo. Só vai depender da sua rotina, do seu gosto, do que você quer fazer, do que você não quer fazer. E a minha linha é exatamente ensinar as pessoas que as dietas, essa cultura da dieta, que a gente veio um tempo já, ela não necessariamente é tão preto no branco. Não é assim, ou você só come, sabe, low carb, ou não come carbo o dia inteiro, ou você vai comer o mundo, porque você tá morrendo de fome. É encontrar o meio termo, de que você não precisa fazer nenhum tipo de dieta, você só precisa controlar a sua alimentação, e dependendo do seu objetivo, a gente coloca uma estratégia ou outra que é conhecida e tal. Mas eu gosto de andar no meio termo. Eu gosto muito o termo depende.
Então, assim, eu tenho que comer isso ou não posso comer aquilo. Eu falo, depende. Porque tem um meio termo lá, tem algo que não é raiz para todo mundo, não é regra para todo mundo. Por isso que eu não gosto de dieta, porque ele ingessa o negócio, entrega para qualquer pessoa com qualquer problema e fala, tá aí, tem os resultados. Siga. Não é bem assim, tem o meio Sem termo. considerar adesão. Tem até. Exato. Existe uma confusão, e eu já vi essa confusão até em cabeça de nutricionista, que eu achei engraçado. Tem, por exemplo, dieta low carb. Ok, você entende que o carboidrato é baixo, você entende o protocolo de o que quer dizer baixo, e você entende o que você vai fazer com a gordura e a proteína nesse caso. Ok, mas se o cara é tão focado, ele não entende que existem estratégias de, por exemplo, restrição calórica ou restrição da janela de alimentação que você pode utilizar dentro da low carb. Por exemplo, você pode aliar uma low carb a um jejum intermitente, restrição de tempo de comida. Você pode aliar a low carb à estratégia de controle calórico. Olha, eu estou low carb, mas ao mesmo tempo eu estou controlando minhas calorias. O cara que é muito bitolado e defende uma linha muito fechada, ele acaba diminuindo as ferramentas que ele mesmo tem para trabalhar. Sim. E ele não consegue ver o paciente como uma pessoa, batendo naquele ponto que a gente falou em outros episódios, e sim o coletivo. É o coletivo do low carb. Não, olha, para você entrar para a seita, você tem que aceitar todas essas precondições. E se você desviar, acabou. Você não faz mais Como parte. você vê isso? Porque, Isa, real, vira religião. Vira. E é um dos motivos pelo qual eu tenho um desgosto por essas pessoas. Porque, de verdade, se funcionou para você, parabéns. Continue assim. Mas não tenta enfiar a goela abaixo de todas as pessoas de que isso vai funcionar para elas também. Então fala, teve uma paciente que emagreceu 16 quilos em 2 meses. Cara, parabéns para ela. Agora, você colocar isso como uma regra e esperar que todos os outros tenham o mesmo resultado com a mesma dieta, você tá meio que fadando o seu paciente ao fracasso. E aí sou eu que pego todos os pacientes com problemas de transtornos alimentares vindos do low carb, vindos do jejum intermitente, porque não funcionou para eles. E eles acham que nada vai funcionar para eles, que eles vão ficar com aquele peso pro resto da vida. E é engraçado isso, né, Marcos? Se você... A gente também entrevistou um pesquisador alemão, Isa, que ele mostrou várias revisões de literatura onde a dieta cetogênica funciona tão bem quanto mostraram resultados positivos para hipertrofia. Então, que é algo muito contraintuitivo. Você fala, poxa, eu tenho que deixar o carbo alto, e é algo que até mesmo nós acreditamos e foi meio contra a linha que a gente segue hoje em dia para o nosso objetivo de recomposição corporal e um treino de hipertrofia. Mas é válido as pessoas entenderem aqui que não necessariamente, se você é uma pessoa que não atura tanto carboidrato e não se sente bem, você também pode ter... Não vai conseguir ter ganho hipertrófico. E você vai conseguir ter ganhos de hipertrofia na cetogênica. Até porque, não sei sua ideia em cima disso, né, Isa? Mas existe uma falta de entendimento de termodinâmica. Caloria é caloria. As pessoas podem falar sobre o conteúdo de vitaminas e minerais dentro da caloria, e aí beleza, vamos ter essa conversa. Porém, uma caloria é uma caloria, e o resultado que isto tem dentro do seu corpo, a gente sabe qual é. Se você comer mais calorias do que você gasta, você vai engordar. Se você comer tantas calorias quanto você gasta, seu peso vai se manter. Se você comer menos calorias do que você gasta, o seu peso irá diminuir, irá descer. Ai, não, mas eu tô comendo muito pouco e meu peso não está descendo. Então, o que você acha que é muito pouco, não está sendo muito pouco. É só assim. E por que o low carb funciona? Por que a cetogênica funciona? É alguma coisa especial no keton? É alguma coisa da liberação do GH no jejum intermitente? É porque te coloca em déficit calórico. É porque te coloca... Ai, muito obrigado. Em déficit calórico. E acabou. Fecha a conta. É só isso. Não tente achar outros motivos que não serão.
de que a pessoa é espiritualmente melhor porque faz uma low carb. Não, ela só te deixou em um déficit calórico. Porque tem muita gente que tem essa frase de eu como tão pouco e eu não emagreço. Só que aí ela, sabe, come 3 vezes no dia, aí uma delas é um saco de salgadinho, que tem uma caloria imensa, tem uma quantidade de gordura absurda, e ela acha que não tá comendo pouco, mas ela na verdade tá comendo pouca comida, Em volume. com uma alta densidade calórica. Total. É pouco volume, mas a qualidade dessa alimentação, gente, querendo ou não, esses alimentos que são mais fáceis de você pegar e tudo mais, muitos salgadinhos e muito fast food, tem uma gordura maior do que uma comida que a gente gosta, né? De um arroz, de um feijão, alguma coisa assim. E gordura tem mais calorias do que um carbo, do que uma proteína. E aí você então falou... eles comem pouco e mesmo assim, não consegue descer o peso na balança, que é o que eles queriam. Que bom que a gente concorda com isso, tá? Porque várias vezes é difícil, sei lá, racionalmente continuar a conversa se a pessoa é nutricionista, ela entende... Não leva em consideração as calorias. Eu vou pular do avião... sem paraquedas e vou achar que vou sobreviver. Não, você não vai... Já é estudado. E o porquê... É que tem esse só você ler sobre isso. É que tem esse quesinho da reeducação alimentar, que é o comer intuitivo, que aí muitas pessoas e muitas nutricionistas também esquecem muito dessa questão calórica. E às vezes, assim, eu acho que no início não é por mal, mas é porque a gente quer meio que mostrar para as pessoas que, cara, você pode comer o que você quiser, que tá tudo bem, é só controlar as quantidades. Mas se a gente quer que o nosso paciente emagreça, cara, tem que pesar a comida, tem que ter um plano alimentar calculado, tem que ter um déficit calórico calculado e bonitinho para ela. Senão não vai ter resultado. E aí não super concordo. E você pode fazer isso na low carb, na cetogênica, na paleo, na zona, na mediterrânea. Você pode, vai depender da estratégia que eu escolher para o paciente, que o paciente gostar também. Super concordo com isso que você falou, Isa, no quesito dos nutricionistas tentarem uma abordagem mais, vamos dizer assim, friendly, que é do tipo, você pode ter uma alimentação intuitiva. Vibes. Desde que você tenha uma certa boa certo intuição. Conhecimento, você só vai ter intuição depois que você entender o que são porções, o que te atende e o que está sendo em excesso. Você não consegue falar para um paciente, não, coma de forma intuitiva, sendo que ele está indo num nutricionista. Se ele está indo numa consulta com você, é porque... Ele quer direcionamento. Ele quer um direcionamento. Ele não pode começar já com uma dieta intuitivamente não deu certo. Exatamente. E o que acontece, então, com vocês? Tenta... mostrar um pouquinho desse trabalho quando você pega pessoas quebradas, e aí quando eu falo quebrada é psicologicamente, emocionalmente, já desenvolveu algum tipo de compulsão, realmente ele olha a comida como obsessão, válvula de escape, ansiedade. Qual é a sua condução para tentar melhorar a cabeça dessa pessoa? Você vai, por exemplo, chegou alguém, tá com sobrepeso ou obeso, e ele já veio de diversas dietas que não deram certo, e ele fala, nada funciona para mim. Como você leva essa pessoa para um local saudável? Cara, eu acho que a primeira coisa que qualquer nutri, quando pega alguém assim, tem que fazer não adianta eu passar o melhor plano alimentar para ele. O plano pesado, o plano lindo, maravilhoso, aquele plano que assim, até as vitaminas estão calculadas à perfeição. Não adianta eu passar isso para ele. Porque neste momento, a única coisa que ele quer fazer é não comer uma barra inteira de chocolate naquele dia. Boa. É ele conseguir entender as emoções ao redor da comida dele e aí entender como que eles podem controlar isso. Então, primeiro, nos 2, 3 primeiros meses, eu tiro a pessoa da alimentação que ela está agora, que claramente não está funcionando. Então, vamos tomar mais água, vamos começar... Então, por exemplo, o cara tá no jejum intermitente. Gatinho, gatinha, vamos parar com isso agora? É assim? Eles geralmente não chegam com dietas. Tá. Eles chegam completamente bagunçados. Assim, eles já desistiu de tudo que estava acontecendo. Exato. Exato. Eles chegam já assim, nada funciona
Pra mim, eu sou um fracasso. Tentei a low carb, não deu certo. Tentei jejum intermitente, não deu certo. Porque eu fiquei com muita fome, porque eu não consegui me adaptar. Então, eles vêm pós-dieta. Eles vêm, assim, apocalíptico o troço, sabe? Eles vêm todo quebrado. Aí eu tenho que ir muito aos poucos. Muito aos poucos. Então, eu começo a entender qual que é a saciedade da pessoa, a fome dela. Então, tem muita gente que não sente fome até meio-dia, 1 hora. Se essa pessoa não sente fome, talvez um jejum intermitente de 8, 12 horas possa encaixar para ela. Mas Perfeito. A gente tenta comer antes. Então eu vejo se ela realmente precisa de uma low carb. Então se ela é algum paciente com alguma comorbidade, então se tem endometriose, se tem ovário policístico, se é uma paciente com epilepsia, aí a gente coloca uma cetogênica. E as outras a gente coloca uma low Porque carb. aí é de novo, você usa a precisa. ciência, você entende que para essas Pra validar. condições e morbidades já se tem um consenso científico do tipo, não, olha, funciona para isso vai te ajudar. Sim, sim. Então, se vem um paciente pré-diabético ou se vem um paciente diabético, aí realmente não é que assim, eu só coloco um plano alimentar com comidas que vão, sabe, que vão melhorar a saúde dele interna. Eu tenho que colocar um tipo de protocolo junto. Então, olha, no seu caso, a gente vai começar a pesar logo de cara, mas é só porque eu preciso controlar isso em você, porque os seus exames clínicos estão completamente alterados. A gente precisa resolver isso agora. A maior parte da galera não vem tão pesada assim. Mas quem vem é uma conduta um pouquinho diferente, mas a base é sempre a mesma. Eu preciso ensinar a pessoa a comer, porque ela desaprendeu completamente o que é comida saudável. Ela realmente acha ainda que comida saudável é extremamente cara e que você tem que comprar nos lugares mais absurdos, quando pode ser o meio termo, quando um arroz, feijão, uma salada, um legume, uma proteína, para alguém que quer emagrecimento, é o melhor almoço que ela pode ter, a melhor janta que ela pode ter. As pessoas não entendem, né, Isa, que normalmente, o que eu devo comer já é o que você sabe. Comer um arroz, feijão, uma boa carne, uma salada, legumes, ter um azeite como fonte de gordura, ou um avocado, ou nuts, ou uma pasta. Agora, o problema é qual quantidade você está colocando em qual proporção. Agora eu tenho uma colocação para vocês, porque eu e o Marcos, a gente está passando por isso, que é com os nossos mentorados. Fome. Não, com os nossos mentorados. Como que você lida aí, até eu tentando roubar sua expertise, tá? Você passou, você precisa entender que a gente, nesse primeiro momento, você vai ter que pesar a sua comida, porque eu preciso ter uma noção e, obviamente, uma melhor condução sua para que seja mais exata, né? Mais eficaz. E a gente sabe que a maioria dessas pessoas vai falar assim, eu vou pesado, tipo, eu vou tirar uma balança no... Eu como fora, Isa, eu como todo dia no self-service, ou na minha casa, se eu tirar uma balança, meu marido ou minha esposa vai falar, que é isso? Você tá louco? Você tá pesando sua comida? Como que você lida com isso? O bom da alimentação básica é que se você vai num quilão, num self-service, você consegue fazer exatamente o que eu tô te pedindo. Sim. Porque vai ter arroz, que vai ter feijão, cultural nosso. Sim. Vai ter uma saladinha no início, pode não ter o melhor legume, porque vai estar regado em óleo, ou vai estar com temperos prontos e tal. Mas a salada tá lá, tá crua, tá perfeita para você. Coloca o azeite por cima, um sal e vai ter algum grelhado. Então, assim, por mais que a pessoa trabalhe fora e ela vai ter que almoçar em algum lugar, de final de semana ela vai estar em casa. Ou a janta, pelo menos, ela vai estar em casa. Então, eu vou treinar a pessoa a pesar a alimentação dela quando ela estiver em casa, para ela conseguir ir no olhômetro depois. Porque chega um ponto que a gente pesa tanto, que a gente vai olhar e falar, não, eu sei que aqui tem mais ou menos umas 80 gramas de arroz integral. Eu sou tão burro, aqui até mais hoje, ou menos. faz 4 anos eu não consigo. Não, assim, não é Nossa, fácil, eu fico decepcionado. O João é do tipo, vou ver aí. 50 gramas aqui, de queijo. 47. É do tipo, não é possível, esse cara é uma máquina. Aí eu tento, às vezes, sozinho pra eu não passar vergonha, tá?
É tipo eu, 50, 150. Eu falo, não, deixa, esquece. Ele falou, nossa, 50 gramas de queijo não é nada. Nada, é um bifão. Aí ele pegou e falou assim, meu Deus, você vai comer o queijo inteiro. Ó, vou te falar, Isa, se eu fosse paciente, nunca eu ia pra intuitiva, que a minha intuitiva ia voltar 20 quilos a mais. Mas ok, desculpa, pode continuar. Não, relaxa. Mas aí, o seu caso, né, um pouco mais lerdo aí, nos 4 anos, vai do tamanho da colher. Então você pesa, aí você vê, puxa, 4 colheres de sopa vão dar 80 Perfeito, gramas. isso funciona. Então eu já sei que é mais ou menos, então funciona. Então você consegue ter esse controle saindo, você consegue ter esse controle em ambientes sociais. Agora, a questão da família é realmente, teve muitos casos em que o esposo ou a esposa da pessoa faz completamente diferente que ela, completamente, porque não tá afim de estar igual. Tem vários que vão junto, então é ótimo. Mas se você pega uma balança, começa a pesar e tem gente em casa te julgando, então você realmente tem que sentar com essa pessoa e falar, ó, agora é isso que eu quero pra mim. Eu quero cuidar da minha saúde, eu não quero mais me sentir assim, eu preciso mudar. Então, ou ajuda, ou então fica quieto. Mas eu tô aqui tentando, só comer bem, você tá me julgando, é foda. Mas é aí que eu acho que é o problema de profissionais da saúde, principalmente um nutricionista, nesses momentos. A gente gira e acaba caindo nesse problema do tipo, se você não tiver, vamos considerar o worst case scenario aqui, né? O pior caso, que é esse, do tipo, ou até mesmo eu já vi casos dos pais julgando os filhos e fazendo isso, do tipo, nossa, mas você não pode nem mais comer meu arroz aqui, a mãe. Mas isso passou, a gente passou por isso. Então, é isso que eu tô dizendo. É aí que tá, que eu acho que é um maior ponto de vulnerabilidade de um profissional como a Isa tentando fazer uma reeducação, e é algo tão atípico dentro da nossa sociedade, visto com grandes estigmas em cima do tipo, você tá muito bitolado, isso é um exagero, você ter que pesar a sua comida, que no fim gira em torno da Isa conseguir abordar essa situação que tá totalmente fora do controle dela, né? Do tipo, às vezes a pessoa eu não quero ter essa conversa com meu pai, ou com meu marido, ou com minha esposa, ou é uma situação complicada dentro da casa, e é aí que eu acho que é o maior desafio de um profissional como esse, precisa ter uma noção de psicologia, um conhecimento de psicologia comportamental muito grande. O que eu geralmente peço nos casos mais complicados, em que realmente diálogo não faz parte da cultura da família, porque temos muito disso, é tentar. Assim, cara, não recusa a comida da sua mãe, porque você sabe que isso vai desencadear uma briga. Mas então, não coloca muito. Ela vai falar, ai, mas comeu pouco. Fala, mãe, tô cheia, tô saciada, tô ótima. Ai, mas você não vai nem comer o doce? Putz, tô cheiaço agora, não tô afim. Mais tarde eu como. É meio que triste isso, mas você vai arranjando algumas desculpinhas até os familiares se acostumarem com esse seu jeitinho, verem que você tá tendo resultado, porque no momento que você tem resultado, as críticas começam a parar um pouquinho. E aí viram outras críticas. Viram, nossa, mas você emagreceu tanto, por que você vai comer esse doce? Assim, a gente sempre tá lidando com os dois extremos. Começou com uma alimentação saudável. Aí, ai, agora não vai mais tomar refrigerante, agora não pode mais nada. Pro depois de, ai, mas você já emagreceu tanto, você não precisa comer essas coisas que você vai engordar de novo. Então, é sempre você tentar pisar em ovos perto das pessoas, e é muito chato isso. Mas se o foco da pessoa tá, cara, quero ter resultado, eu vou ter resultado independente do que aconteça, vai dando migué. Então, vai ter um hambúrguer aqui em casa à noite. Você não precisa pedir o que tem bacon e cheddar e as fritas. Pede mais tranquilão, para você não sair tanto assim do seu plano, pelo menos no início. Mais tarde a gente pensa em como que a gente controla isso, mas nesse início vamos tentar ser o intuitivo, mas ao mesmo tempo controlando o que você tem. Então, se eu olhar, o que eu geralmente peço me mostra a sua colher de sopa, me mostra a sua colher de servir, porque aí eu consigo te falar a quantidade do que você vai usar dela.
Que aí você não precisa pesar Esse é e ao um mesmo ponto. tempo você tá pesando. Porque isso também, a gente Você. sempre fala essa história lá atrás, Maluco. uns quantos Dava anos? uma 10 raiva. anos atrás, vai, a gente já tá velho. 10 anos atrás, em Miami, quando eu fiquei 3 meses morando com ele, a gente tava fazendo Se a dieta propôs da fazer zona. dieta da zona. A dieta da zona, que era a dieta que o CrossFit Dr. propunha. Sears. Aí tinha, tipo, uma colher, um bloco de gordura de peanut butter. E eu sou viciado em amendoim. Tem Era alguma uma coisa. colher de sopa. Só que a minha colher de sopa era do tamanho desse Isa microfone. era obscena. Aí ele chegava e ele falava assim, não, E mas sabe o que ele peraí. fazia? Porque ele Acabava. sabia. Ele ia quietinho no cantinho na geladeira, deixava aberta e ficava de costas. O João Vitor, deixa eu ver. Na hora que ele virava, eu ficava irritado, porque a gente tava fazendo certinho. Eu queria que a colher de sopa fosse a colher de sopa. Aquela chuchada, assim, no pote, né? Tipo, tinha assim, 3 uma Uma colher andares. de sopa. Se eu fosse seu paciente, você vai Vitor, falar pra dá mim, vergonha na nossa, cara. João, você pode comer uma colher de sopa. Era Não eram minha colher 3, de era sopa. uma. Era uma só que valia por 3. Eu não sei se você sabe, mas o regulamento brasileiro, na ordem dos ingredientes, é o que condiz com a quantidade que tem naquele produto. Então, uma boa forma de você saber se a sua barrinha de proteína é de fato uma barra de proteína e não apenas mais um sonho de valsa ou algum outro doce, você deveria olhar qual é o primeiro ingrediente. Então, o que você quer achar é proteínas que começam com barrinhas de proteína que começam com proteína. Porém, existe um segredinho aí. Tome cuidado que essas proteínas existem tipos. Então, o que você quer achar é o primeiro ingrediente sendo proteína concentrada do soro do leite. Isso significa que 50% daquele produto está vindo da proteína concentrada do soro do leite. Tome cuidado que qualquer coisa diferente disso são tipos de proteínas inferiores que você não quer pagar por isso. Você quer pagar por qualidade e bater as suas quantidades de proteína que você quer naquele dia. Bold pode ser uma boa opção e eu já te adianto. Agora, indo um pouco mais sério, então, porque você lida com compulsão, você sabe disso. Eu quero entender a sua cabeça. Outro dia eu estava lendo um blog post de uma menina ex-anoréxica e ela ficou real mal até começar a cair cabelo, descamar a pele, óbvio, parou a menstruação. E indas e vindas, isso aconteceu depois de ela ter filho. Ela sempre foi a menina, é americana, cheerleader na escola, pressão social, estar magra, teve quadro bulímico. E aí ela estava dizendo que ela sempre teve, quem tem anorexia tem um problema de controle, de exercer controle. E engraçado que o take dela foi uma coisa que eu nunca esperei, que ela achou na contagem de macros e na dieta flexível uma forma de conseguir voltar a ter controle. E eu achei engraçado, porque você pensa, nossa, mas anorexia deve ser... Muitas vezes as pessoas falam, não gostei de controlar o macro porque me gerou uma compulsão alimentar. Eu fiquei muito focado na comida. E eu não via a comida pelo prazer da comida mais. E sim por números, bateu, não bateu. E ela falou o contrário. Ela, não, eu sabia o que eu necessitava para pelo menos me dar o básico de saúde. E eu me mantinha justa do tipo, não, você comeu 10 de proteína hoje. Isso não é nem o básico. Então, foi uma ferramenta que ela utilizou para ela voltar a ter o controle sobre a saúde dela. Qual é a tua visão sobre esses quadros mais extremos e, por exemplo, você utilizar uma ferramenta como a contagem calórica? Quando a gente fala de pacientes com transtornos alimentares, é bem complicado, porque a gente pode ter caso de vou contar calorias e ser uma pessoa com um passado anoréxico que usa isso muito para um controle alimentar, e tem a pessoa que tem compulsão alimentar, que usou isso e ficou tão bitolada, mas tão bitolada, que acabava tendo o descontrole alimentar. Tem que ter muito cuidado. Eu geralmente com esses pacientes, eu não mando o plano, eu faço o plano com eles, junto com eles, então eles veem todos os números, eles sabem de tudo, mas eles não recebem o plano calculado, tipo, com os macros e tudo mais. Eles só têm as quantidades exatas do que tem que comer.
E aí a gente tenta criar uma relação de confiança em que eu sei que eles não estão pesando, porque vai desencadear, porque vai dar gatilho. Eu já tive, quando eu era anoréxica, a questão do contar calorias era o único controle que eu tinha na minha vida. Então eu me identifico muito com essa mulher. Que é isso. Ela Se falou eu não exatamente tivesse. isso, Isa, que você tá falando. A única forma de controle era essa pra mim. O resto tava Porque tudo se tão eu não. zoneado na minha vida que era só isso. Sim, sim, é isso. É isso. Eu não sabia que carreira escolher, então eu escolhi uma meia boca porque era o que dava pra ter, porque eu não sabia o que eu queria. Eu tava com amizades estranhas, eu tava com zero relacionamento afetivo. A minha família tava lá, mas eu não tinha um relacionamento com elas, então assim, a minha vida toda era uma bagunça. Se eu não controlasse uma coisa que seja, então eu controlava muito a minha rotina e eu controlava muito a minha alimentação. Então, se era para eu acordar às 5 da manhã e eu acordasse 5:05, isso poderia ser um puta de um gatilho para mim. O dia inteiro, assim, Caraca. o meu dia tá errado. E aí tinha que contar as calorias, porque a satisfação em não comer mais era muito grande, porque vinha na minha cabeça e falava, cara, é assim que eu vou ter resultado, é assim que eu vou ser magra, então eu vou ter amigos melhores, a minha família vai me amar mais, o homem que eu amo de paixão, ele vai olhar pra mim e falar, nossa, que mulher maravilhosa. Então tem uma noia dentro da nossa cabeça que justifica a contagem de calorias e justifica todo o perrengue que a gente passa. Assim como tem o da compulsão, que é completamente o oposto, que é o descontrole. Tô tentando controlar, não tá dando. Eu preciso aliviar esse sentimento em algum lugar, eu tenho que aliviar essa angústia, eu tenho que aliviar essa ansiedade em algum lugar. E a gente não sabe onde aliviar, a gente alivia na comida. Tem que ter muito cuidado com a contagem de calorias para todos os casos de transtornos alimentares, pode ou não desencadear algum tipo de gatilho e essa pessoa voltar a ter comportamentos que ela não tinha antes. Então, aliás, eu tenho essa paciente que foi, acho que na segunda que eu atendi ela. Ela tá vendo muito bem, ela tem um histórico muito severo de anorexia. E a gente conseguiu até hoje que ela não contasse mais calorias, que ela confiasse em mim, ela não conta. Ela não sabe o quanto que ela come de calorias, mas ela sabe que tá dentro do plano e que eu tô controlando muito bem as calorias que ela tá comendo. Consequência, tá tendo o corpo que ela sempre quis da vida dela. Que bom. Mas é Que muito maneiro. difícil você Porque eu vou tirar te isso falar, dela. é muito difícil mesmo, Isa, porque você desenvolveu uma relação de confiança. Porque é natural dessas pessoas não quererem comer tanto quanto você recomendou, porque o que é a primeira coisa que vem na cabeça? Isso Vou é engordar. muito, eu vou engordar. Sim. E isso você vê muito com meninas magras que vão na Nutri, e a resposta é: olha que absurdo o tanto de comida que ela passou. Eu não sei qual é a sua experiência em mulheres, por exemplo, você conseguir fazer com que elas coloquem na cabeça que elas têm que comer a quantidade de proteína adequada. E toda vez que você fala, ela fala: Todo dia é eu uma não luta. tenho como comer tudo isso de frango, é impossível. Eu começo com pouco. Aliás, essa paciente, que agora a gente tem uma relação de confiança muito grande, eu não. O plano que ela tá agora não foi o primeiro. O primeiro plano foi de acordo com ela. Eu deixei ela comandar. Falei, olha, a gente Maneiro. pode ficar com pouquíssima comida. Ok, é o que dá para fazer agora. Mas eu preciso de uma banana aqui. Tem como ter essa concessão? E aí a gente coloca outra coisinha mais tarde. Você fica só na salada, com um franguinho, pode ser? E aí eu vou barganhando nesse início, porque aí ela se mantém na zona de conforto dela. Na verdade, você está Durante algumas desenvolvendo semanas. confiança nesse início. Você não está nem sendo nutricionista. É mais para metade do tratamento que eu sou nutri, porque antes eu sou assim, a amiga que tá tentando ajudar ela, entendeu? E aí eu tenho essa confiança com ela, então ela já chega na consulta falando tudo que ela fez de errado, Caraca. tudo que ela fez de certo. Então é muito mais fácil o meu trabalho, porque eu deixei ela comandar no início. E pessoas com transtornos alimentares precisam do controle, precisam Total. se sentir Sim. escutadas também. E eu não posso invalidar o transtorno delas. Olhar e falar, nossa, mas é só comer, ou nossa, é só você parar de comer, é tão fácil, eu faço. Tem que escutar. É engraçado, Mas escutativa o nutrição, tempo todo. enfermagem, educação física. Isso. Você ter empatia
é o que te torna um profissional incrível. Por quê? Confiança faz com que a pessoa se entregue, se sinta ouvida e fale: não, tá aqui, eu vou pela primeira vez na vida dar a rédea na mão de alguém que não sou eu. E aí a magia acontece. Mas, e acima disso, é aquilo. Eu comecei a ter uma visão muito mais ampla e, vamos dizer assim, mais assertiva em relação ao meu diagnóstico, quando eu comecei a ler sobre psicologia comportamental, entender a cabeça humana, a filosofia, por esses processos, né? passar por esse ganho processo, de peso, de perda, de ter uma deturbação da nossa imagem, de aceitar. Passou agora, para você ter uma noção, Isa, por um período de ganho de massa magra, que assim, não foi só massa magra, aconteceu ganho de gordura naturalmente, num superávit isso acontece. E eu e o João, tipo, a gente se viu de não querer olhar no espelho, de não querer tirar a camiseta. E eu tô falando assim, se você olhar a foto, você vai falar: Marcos, vai arrumar o que fazer. Não era nada, mas para mim e pro João, que tá acostumado a viver até hoje, eu com 38, João com 34, com menos de 10% de gordura no corpo o tempo inteiro, ou próximo de 10%, você falar que a gente tava com 16, era do tipo... Nem a gente sabia o que estava acontecendo. Não só falar, mas o problema era que era visivelmente... A roupa não servia, o rosto, todo mundo... você tá com alergia, o rosto tá inchado, nossa, tá fortinho. Coisas que não é normal pra gente. Mas, de novo, me fez entender... Total. E eu posso te falar, as pessoas te olham de uma forma diferente. Não adianta hipocrisia, as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente ou deixam de te olhar. E aí eu vou falar o outro lado do espectro também. Quando você tem que passar fome, ok? Ou, vamos dizer, comer muito menos do que você gostaria. Do que você deveria. Porque para ficar em níveis de percentual de gordura, aí vamos falar 8 para baixo, é uma profissão autocontrole. Só que com isso, provavelmente o que para mim... é uma restrição alta, para uma pessoa obesa que entra numa caloria de manutenção, ele sente... é uma restrição bizarra. A leptina e grelina, ela vai igual para ele. Ele vai falar: você está morrendo, você não tem energia, e isso que você está fazendo com o seu corpo é a pior coisa do mundo. Então, passar por esses processos me fez não só adquirir experiência, entender quais são as ferramentas, e ter empatia. Diminuir às vezes, é o que você falou, não como tanto pela manhã, usar um jejum, ou inserir mais salada, densidade calórica, volume de alimento, e ter empatia para quando a pessoa tá quebrada psicologicamente, fala: não sei se eu aguento fazer isso. Acho que é importante você saber se colocar nessas posições. O que você acha, Isa? Cara, demais. Demais. Eu acho que uma das coisas que me levou também pro lado da educação alimentar foi que o meu histórico é cheio de transtornos alimentares. Assim, eu tive uns 4, Conte pelo pra menos. gente, então. Cara, eu era muito... Não muito, né? Mas eu tava sobrepeso quando eu tava na escola e eu sofri muito bullying por conta disso. No último ano do ensino médio, me foi apresentado a dieta do Dukan, né? Que é só de proteína. Uhum. E nisso eu emagreci demais. Demais. Foi assim, acho que foi uns 15, 20 quilos em uns 6 meses. Foi assim, eu entrei aquele ano e eu saí uma pessoa nova. O que aconteceu, né? As pessoas te veem diferente. Total. Então, a menina que antes era a menina gordinha, chata, feia, começou a ficar bonita, começou a ficar sociável, as pessoas começaram a se interessar e virar e falar: nossa, como você emagreceu, você tá maravilhosa. Aí você fica: caraca, então antes eu não tava, então eu tenho que continuar com isso, eu tenho que continuar emagrecendo e tem que ser cada vez mais magra para as pessoas conseguirem gostar mais de mim. Aí eu desenvolvi anorexia e fiquei muito tempo nesse estilo. Eu cheguei a pesar muito pouco para minha altura, eu tenho 1,69 e, nossa, eu lembro de que quando eu saí da casa dos 60 já começou a aparecer bastante para minha altura. E disso, teve um dia que eu cliquei e falei: meu Deus do céu, que fome que eu estou. Eu tava faminta e eu não conseguia parar de comer. Porque eu tava há tanto tempo passando fome por esporte que um dia o meu corpo falou: gata, ou também perdi
a minha menstruação durante muito tempo. Que é um Muito sinal tempo, isso foi claro horrível para pros quem aí é hormônios. leigo e não entende, é do tipo, gente, tem algo errado, tá? É, não é pra você parar de menstruar do nada, sem estar grávida, sem ter algum motivo, só porque você tá Uhum. comendo menos. É o seu corpo é te colocando em um modo de sobrevivência absurdo. Então você tá constantemente vivendo um estado de estresse pro seu corpo. Aí disso eu escalei para uma bulimia nervosa, que dentro dela eu tive sinais de ortorexia, então eu ficava muito fissurada no que eu ia comer. Eu lembro até das aulas de nutrição, né, que a gente tinha que ir para a cozinha e cozinhar e experimentar o que todo mundo comia. Eu inventava 1 milhão de desculpas para não comer nenhum grão de arroz daquela comida, porque eu não queria aumentar minhas calorias. Porque aquilo lá não estava no meu plano, eu não conseguia controlar a quantidade do que eu estava comendo. E nisso eram muitos momentos de restrição, restrição, restrição. Aí eu comia um pedacinho de chocolate, aí abria as portas do inferno e eu comia assim 3 barras em uma sentada. E eu comecei a comer muito em pouquíssimo tempo. Então era assim, em questão de 20 minutos eu comia metade da minha geladeira e não fazia nem sentido. Tava ali uma farofa com uma bolacha maisena do lado. E eu tava comendo, porque eu tava morrendo de fome. Que foi o que o E Lancha Júnior por falou. conta, foi. E aí, por conta de toda essa experiência que eu tive própria, quando um paciente vira para mim e fala, Nutri, eu não consigo me olhar no espelho, eu sei o que ela tá passando. Quando ela vira e fala, nossa, eu não consigo pensar em comer arroz, porque eu realmente acho que ele é o vilão, eu sei o que ela tá Você já passando. teve nessa posição? Eu já fiz o que ela fez e eu sei como sair de lá. Então é muito mais fácil para mim colocar o paciente em um estado mental muito bom, porque eu sei como sair de lá. E é muito gostoso quando um paciente começa a falar as coisas que ele tá meio que lutando e tá batalhando, e ao invés da pessoa do lado tá com uma expressão estoica e completamente tipo, ai, nossa, que pena que você tá passando por isso, mas vamos fazer do meu jeito, tem alguém que fala Eu era assim sim, mas antes. e quando isso acontece? E aí a pessoa se sente confortável de falar pra Total. você todos os problemas da vida dela. E aí é muito mais fácil você tratar alguém que está aberto ao tratamento do que alguém que está com medo de ser julgado. Aí, então, Perfeito. entrando nesse ponto, e gosto que você tenha a língua afiada, porque eu quero ver pegar a sua cabeça real em cima disso. A gente está falando em aliar experiência, a teoria, ao conhecimento, e que isso deve ser feito, ou que pelo menos esse é um processo que as pessoas devem buscar para ter mais empatia e entender o que as pessoas estão passando. Qual é a sua visão sobre Nutri acima do peso e que não que esteja errado ela estar acima do peso, mas que ela não tenta utilizar das próprias ferramentas que ela conhece para tomar controle dessa situação, principalmente se houver algum problema de saúde linkado a isso. Aí sim, se tem algum problema de saúde linkado, concordo. A gente tem que realmente mudar a nossa alimentação, até porque passa muito mais credibilidade quando você faz o que você fala, né? Quando você mostra o que você fala para as pessoas. Agora, a questão do sobrepeso, eu não acho que há um problema, porque cada corpo é um corpo, cada pessoa decide ficar do jeito que tá. Você não necessariamente pode ser uma nutricionista sobrepeso e não ser saudável, assim como tem muitas nutris que são magras ou eutróficas e tá cheia de problema de saúde, mas a gente não vê porque o corpo dela é bonito. E aí entra toda a questão, né, de que magra é esteticamente agradável e o sobrepeso já descredibiliza a pessoa. Eu não acho que é um problema quando não há uma certa comorbidade, quando não tem problemas de exame clínico. Que aí é a pessoa com a vida dela, ela está vivendo a vida dela, isso não impossibilita ela de fazer o trabalho dela. Isso não deve invalidar o trabalho dela. Isso aqui é a minha opinião pessoal. Porém, se for pegar a opinião da sociedade, é difícil você acreditar em uma nutricionista obesa quando você também é obeso. Porque Então eu vou te parece colocar que ela ainda tá mais na falando pra você o chincha. que não fala. Você Ai, caramba, teria um cancelada. personal acima do peso ou não? Seja honesta. Eu tenho.
Você tem? Eu tenho, porque eu sei que por trás de tudo isso tem muita ciência. Por trás de tudo isso tem alguém com muita experiência. Ele não ser não significa que ele não tenha o conhecimento para me ajudar. O corpo dele não é minha opinião, eu não tenho que dar pitaco no corpo dele, não. Então, se ele consegue fazer com que o meu corpo exceda os limites que eu quero, ele tá parecendo malhado ou não, musculoso ou não, magro, gordo, para mim não impossibilita. Se não impossibilita ele de fazer o trabalho dele, eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema com isso. Mas ele sofre com isso também. E ele está tentando mudar. Então, se é um profissional da área da saúde que entendeu e está tentando mudar, eu não vejo problema. Agora, se é um profissional que é para os outros fazerem o que ele fala, mas ele está cagando e andando para o que ele fala e ele não vai fazer, aí são outros 500. Aí tem toda uma questão ética por trás disso que devia ser analisada. Mas, para mim, se a pessoa entrega... Eu não Assim, tenho problema com o corpo dela. Você, João? Não, opinião. eu sou da opinião que não sei porque essa é a minha linha, isso é o que eu acredito, e sou muito o que a Isa falou também, eu vivo aquilo que eu falo. Total, você é E uma eu pessoa. não consigo, sinceramente, preciso evoluir como a Isa. E fez sentido o que ela falou, nesse momento onde, desde que não impossibilite o cara de fazer o trabalho dele e ele não divulga isso, ele não é um cara Não que usa isso como um... não usa isso como Sim, uma que não é o trabalho dele não é o nas redes trabalho dele, ele sociais. só quer ser o personal que é reconhecido dentro da população Bolha dele dele. ali, da bolha dele, é o que ela falou. Se o cara tá com 7 personagens, alunos de personal, ele tá bombando ali, tá fazendo o dinheiro dele, não tá impactando ele. Mas a minha opinião, eu não concordo, eu não consigo, eu não estaria bem em chegar para uma pessoa e falar assim, eu consigo transformar o seu corpo, mesmo não dependendo dessa porra, tá? Eu não sou influencer, nada disso. E eu não passar a credibilidade apenas da pessoa olhar. Às vezes é aquilo que ela falou. O cara pode ser um puta, aparentar super bem e ser uma topeira. A gente sabe que tem isso. O cara ser um açougueiro no sentido ruim. Nada contra açougueiro, tá? Pelo amor de Deus. É só um cara ruim, um profissional ruim. Mas você ser um profissional da saúde, seja qual for a sua área, médico, se você é um médico, até mesmo um médico que mexe com hormônio. Se você nunca usou a porra do hormônio, como é que você vai receitar? Beleza, você conhece muito a teoria disso, mas a gente sabe que a prática é completamente diferente. Como que você falou aqui agora? Antes, nós éramos essa pessoa, do tipo, não, você precisa fazer isso, 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 você precisa fazer um déficit calórico, para você conseguir emagrecer, mas quando de fato a gente realmente viveu um déficit calórico por 3 meses, Sentiu que é isso. sentiu que é compulsão alimentar, a gente não tinha isso, a gente comia... Não conseguia entender. Por exemplo, quando as pessoas falavam para mim, eu sou obcecado em comida, e aí vou dar a minha visão. Eu fiz esse déficit calórico da última vez, e a metodologia que eu e o João defendemos dentro do híbrido é não passe de 3 meses em déficit. Por quê? O que pode gerar para o seu metabolismo, a fadiga que gera dentro do seu corpo é muito alto, tem maior risco de lesão, se você está treinando de forma forte, de começar a atrapalhar seu sono, desenvolver compulsões alimentares, obsessão em comida. Então, existe o lado taxa metabólica basal sua que vai reduzir, que a ciência já conhece, já mostra, os níveis dos hormônios da fome serão alterados. Então, quanto mais você passa do terceiro mês, ou 10% de peso corporal por período, então você pesa 100, perdeu 10 quilos, você deveria parar, dar um break, entrar em manutenção. Manutenção é o que o corpo gosta, equilíbrio novamente, depois a gente faz mais uma fase, e assim você alcança a perda de peso saudável, de uma forma saudável. No longo prazo. No longo prazo. Então, ok, eu sabia disso, sabia do conceito. Fiz o déficit calórico, bateu o terceiro mês. Mas meu percentual tá tão bom, eu tô tão bom, eu me vejo tão bem no espelho, por que eu vou abrir mão disso? Eu continuei. Não só continuei, imagina, eu tenho
1,73, eu peso 85 quilos e a maioria desses 85 quilos é massa magra. Sou um cara forte. E eu queria descer ainda mais meu percentual de gordura. E começou a se tornar uma obsessão. E aí eu fiquei mais... a gente saiu em maio, abril, maio, junho. Eu fiquei mais quase que num total de 6 meses em déficit, reduzindo, e eu cheguei a comer 1.600 calorias. Para você ver. E a maioria é proteína. Então eu segurava a massa magra bem. Só que é do tipo, Marcos, o que você tá fazendo? Meu mau humor absurdo, meu casamento quase terminou, eu não suportava pessoas, eu não suportava... Eu lembro uma vez que meu marido tava do meu lado e ele começou a respirar e eu falei pra ele, JP, me irrita o jeito que você tá respirando. E ali ele falou, você tá maluco, você tá doido, você não entende que você tá doido, ninguém te suporta mais. E aí eu não conseguia ver isso, entendeu? Eu julgava todo mundo. Mas você falou isso tudo todo pra quê? mundo. Ele estava falando do profissional. Vou voltar. Todo mundo que comia, eu julgava a pessoa. Só que eu não tinha... Até então, eu não sabia o que era passar fome. Eu não sabia o que era ter um distúrbio. Eu não sabia... Eu nunca tinha me colocado na pele de uma pessoa que passa por essas coisas. Até o dia fatídico, que o João sabe... Eu fui olhar meu Instagram, as coisas salvas. Gente, era só comida. Páginas e páginas. Tem um episódio que eu mostrei isso. Tipo, você volta, Isa, é tipo... Você pode ficar rodando por 1 minuto pra baixo, tá? Todos os meus salvamentos eram comida. Eu fui na geladeira e eu acho que eu comi por 1h30. 1h30. E eu passei muito mal aquele dia e não consegui dormir. E ali foi o meu wake-up call do tipo... O que eu fiz? Já nesse déficit de agora... Tipo, eu sou, João V, eu sou outra pessoa. Equilíbrio, tem meus Reclama pra momentos. caralho. Mas você também. Se Não. você acha que você tá, querido, se você acha que você tá... Bem mais de boa. O João tem sempre essa percepção, tá? Mas se alguém olhasse de fora dessa vez, eu sei que ele seria o lado e eu não seria o lado dessa vez. Eu tenho clareza na equação do movimento e sei que naquela vez o João tava nota 10, eu tava nota menos 10. Eu tenho clareza da situação. Mas tudo isso para voltar que eu sou um pouco da opinião igual você, eu tenho complicação em entender que a pessoa não está aplicando aquilo que ela ensina, ela não está vivendo aquilo que ela prega. E eu não julgo logo de começo, mas eu gosto sempre de ter uma conversa sobre isso e eu não quero que a pessoa se sinta ofendida. Porque é natural fazer essa pergunta. Nossa, mas você é nutricionista? Nossa, que preconceito. Não, você entende de nutrição, você entende da psicologia alimentar. O que está acontecendo que nesse momento você não está conseguindo aplicar isso em você? Para mim, é algo que a pessoa tem que ter maturidade de abordar e não levar isso como ofensa. Eu falo isso quando as pessoas falam, ai, seu viadinho, seu gayzinho, ou brincam assim comigo, né? Mesmo eu sendo gay. Eu me coloco na situação da pessoa. A minha primeira coisa não é do tipo, nossa, que horror, seu homofóbico, meu Deus. Nossa, senão eu não viveria com essa pessoa aqui do meu lado, honestamente. Eu vejo qual é o ambiente cultural na qual essa pessoa nasceu e eu tento entrar numa conversa na qual o meu primeiro sentimento não é ofensa. Eu entendo que existe falta de informação e eu preciso ajudar para a gente parametrizar e aí sim conseguir mover a bola para frente. Então, tipo, eu acho essa que, é a minha opinião. Finalizando aqui eu acredito, né? O senso comum você fez nutrição, a Isa fez nutrição porque é a paixão dela. Ela ama isso. Eu fiz educação física. E ela deve amar viver isso. Porque eu amo o movimento, eu me interesso por isso. E assim, você não... Teoricamente é a sua primeira paixão profissional. Como que você não vai viver isso? O que eu mais queria era me formar e ter todo o conhecimento necessário para eu poder fazer em mim mesmo. Então, para mim isso é difícil. Realmente é difícil eu conseguir entender. Mas concordo com um lado, a Isa colocando o ponto dela me fez... ver esse ponto de outra forma. De outra forma, obrigado. Isa, para fechar, então, eu queria que você passasse para as pessoas que estão atualmente num extremo ou no outro extremo, quais são as dicas simples que elas podem tentar colocar a partir de amanhã
que já vão ver ela saindo de uma situação atual de doença ou de prejudicial à saúde dela para algo que seria considerável mais saudável? Bom, algo que elas já podem começar agora é me seguir no Instagram. Porque, né, eu falo sobre isso o dia inteiro. Ela faz o marketing dela. Eu acho que o primeiro passo para tudo é você realmente reconhecer que não tá em um ambiente saudável para você agora, que o que você tá fazendo não tá te levando a nenhum lugar. Porque é muito difícil para essas pessoas entenderem que são as ações dela que as deixaram dessa forma. Por mais que tenha todo um passado psicológico, tem que entender, cara, eu não tô bem, eu preciso melhorar. Se conseguir, terapia é a chave de tudo. Eu amo terapia, eu faço terapia e eu aconselho para todos fazerem terapia, porque realmente você não tem um problema com a comida, você tem um problema com as emoções que você desconta na comida. A gente controlando essas emoções, a alimentação fica muito mais fácil. E seguir o básico. Toma água. Você não precisa treinar todos os dias, 1 hora por dia. Cara, faz uma caminhada. Se você não gosta de treinar, se você não gosta de nenhum tipo de modalidade, pelo menos seja ativo. Tenta aumentar a atividade física que você tem. Então, ao invés de ir de elevador, vai de escada. Tenta comer mais fruta, que você sabe que é saudável. Tenta comer mais legumes, que você sabe que é saudável. Tenta comer mais verduras. Você sabe que faz bem. Parece que você realmente precisa de uma Nutri para começar a comer bem, mas você pode fazer isso sozinho, porque você já escutou muito da gente falando que... Exato, você já é um adultinho, você sabe que você tem que comer pelo menos uma fruta todo dia, cara, não dá para deixar passar. Você sabe que aquele salgadinho que você come o tempo todo não tá te ajudando, mas ele te dá conforto, por isso da terapia. E outra, algo que eu gosto muito, muito que as pessoas façam é: pega na sua patinha e vai estudar. Se você tá com muita dúvida em algum assunto e você escutou de uma pessoa e você não concordou, cara, entra no Google, entra na PubMed, entra na Cielo, entra em sites de artigos científicos e, cara, estude. Vá atrás da informação, porque informação nunca é demais. Informação é poder. Você nunca mais vai cair em ladainha de dietas milagrosas porque você estudou, você sabe o que elas são. Elas são algo temporário para um problema muito maior. Vá atrás de informação, siga pessoas que realmente vão agregar à sua vida e que tenham uma opinião parecida com a sua, assim você consegue entender mais do assunto que você está querendo entender. É isso que, cara, você consegue fazer essas coisas sozinho, mas você também consegue fazer essas coisas com opiniões de pessoas e conhecimento de pessoas dentro das redes sociais, que agora tá ficando muito maior. É só você encontrar a pessoa que você gosta e seguir ela, e também procurar ajuda profissional, se você tiver um pouquinho mais de poder monetário aí. Legal. Gente, adorei receber a Isa, espero que você tenha gostado também. Ela é a irônica mais fofinha que a gente conheceu. E se você gostou desse episódio, dedinho aqui no like. Se você tiver alguma pergunta nos comentários, que a Isa pode vir depois e responder para você. E compartilha com alguma outra pessoa para ajudar nessa corrente do bem a tornar a vida de outras pessoas mais saudáveis. Eu fui por aqui. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.